Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje nós teceremos alguns comentários a respeito do amor, segundo o pensamento do Mestre Jesus. Porque, segundo o pensamento nosso, nós ainda seres encarnados e perfeitos que somos, nós às vezes limitamos o amor muito mais para uma relação de interesses nossos, interesses no que diz respeito ao aspecto do sexo, no que diz respeito a necessitar um do outro, sem considerar o amor que deve ser universal, que foi o que Jesus nos ensinou. Então, o que realmente nós fazemos, no que diz respeito ao amor, temos apenas por aquelas pessoas que são boas, pessoas que se comportam devidamente, que são justas, que são realmente pessoas do bem, ou também aqueles que, infelizmente, se conduzem através da prática de crimes, de maldades, de perversões. Como é que então devemos pensar? Bom, primeiro, para fazer a distinção também, que quando dizemos amar, não quer dizer que nós tenhamos que amar aquilo que eles fazem, mas amar como seres, como espíritos, filhos de Deus, pensando sempre que todo mal é apenas uma situação transitória, que pela lei de progresso, de evolução, todos nós atingiremos a nossa perfeição e todos nós nos corrigiremos dos erros de hoje através do bem que possamos fazer amanhã ou depois. Então vejamos o que diz Jesus aqui quando nós recorremos, por exemplo, a Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Agora, vejamos bem. Quando falamos em amar o próximo, não quer dizer que nós temos que amar e acatar aquilo que eles fazem. Se erram, se fazem o mal, nós não temos que apoiar o mal que eles fazem. Agora, temos que apoiá-los como espíritos necessitados de ajuda, ver o que podemos fazer. Também não podemos pensar nessa palavra amar o próximo, no sentido de nós estarmos a braço com pessoas que às vezes não merecem a nossa confiança ou eles mesmos não confiam em nós. Mas amar no sentido do que pudermos fazer de benefício para aquela criatura, numa situação de dificuldade, de sofrimento, de necessidade, nós nos dispomos a ajudar, é diferente. Por isso que perguntaríamos, numa situação de risco de vida, vamos dizer, tem um homem aqui que está sofrendo, passando por um perigo iminente, que poderá morrer a qualquer instante. O nosso dever é tentar salvá-lo. E se essa pessoa for uma pessoa má, um criminoso, por exemplo, inimigo da sociedade? Muitos poderão dizer, deixa morrer. É uma forma até de aliviar da sociedade o peso daquele que representa o perigo e sempre a perturbação e a maldade. Mas não é o que Jesus ensinou. Jesus disse para nós amarmos e amarmos uns aos outros como ele nos amou. Como ele nos amou de uma maneira que não tinha discriminação, amava aqueles que pensavam como ele pensava, amava aqueles que pensavam diferente e até aqueles que lhe perseguiam, nós temos que refletir. Claro que quando dizemos isso, não estamos também dizendo que da noite para o dia nós já nos tornemos espíritos realmente praticantes plenamente de bem desse amor que Jesus falou, mas que pensemos e repensemos procurando exercitar para que um dia realmente venhamos a praticar. Então, vamos ver aqui, nós estamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra básica da doutrina espírita, e nós vamos ver aqui no capítulo 11, né, que é sobre amar o próximo como a si mesmo. Lá no item 15, né, nós vamos ver algo interessante. Ele faz uma pergunta que é muito provocadora. Allan Kardec fez ao espírito de Lamennais, em Paris, 1862. Então veja bem a pergunta. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que se ele escapar poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, expor-se para salvá-lo? Observemos bem como é interessante essa pergunta. Nós estamos aqui numa situação que realmente para nós representa muita dificuldade e um desafio. Uma pessoa, um homem que é realmente
Um homem que pratica o crime, se ele for salvo, ele poderá voltar a praticar aqueles crimes, está prestes a desencarnar, a morrer, a perder a vida. Então, nós temos a oportunidade de salvá-lo, até correndo, de certa forma, o risco também. Nós deveremos salvá-lo ou deixar que ele morra? Resposta dada pelo Espírito foi muito oportuna, muito oportuna. Esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao Espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo, deve-se socorrer. Socorre-se um inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada. Porque, pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida, o homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e então talvez esse homem que morreria, vos insultando, se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fará ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo? Salva-o. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é muito simples, mas é complexo no sentido da prática em si. É simples, com palavras simples, mas na prática é de uma complexidade imensa porque toca profundamente o nosso orgulho. Então, sendo humilde como Jesus nos ensinou e caridosos, nós realmente salvaremos sem pensar se aquela pessoa é boa ou má. Então fica essa mensagem para reflexão, meus irmãos, desejando muita paz e proveitosas reflexões.